Sakamoto, uma torta de climão servida pelo presidente Lula, já que o Rodrigo Janot estava acompanhando, né? Também teve recado sobre o antecessor do Gonê, né? O Augusto Aras. Teve para todo mundo. Ele é presidente, ele pode falar o que, que quiser, e o pessoal que está lá. Mas também é o seguinte: se o Janot na posse dele, a gente entende porque é um ex-procurador-geral da República, tudo isso mais. Mas a gente sabia que o Lula ia falar. Grosso modo, gente, traduzindo tudo que o Lula falou, ele falou o seguinte para o Gonê: não me repita as burradas da Lava Jato. Ponto. É isso. Tudo que o Lula falou foi: não me repita as burradas da Lava Jato, ou indo mais, né, burrada, não me repita os crimes da Lava Jato. É isso que o Lula falou para o Gonê, em resumo. Todo o hashtag Fica a Dica que ele deu é: não se repita, não repita os crimes da Lava Jato. Basicamente, é claro que ele já deve ter falado isso, em particular, quando ele foi indicar para o Gonê. Ele falou assim: ó, Gonê, você faz o que você quiser. E isso o Lula leva isso em consideração. O Lula não indica um procurador-geral da República para, historicamente, não indicou para salvar o pescoço. Tanto é que os procuradores indicados pelo PT acabaram sendo algozes do PT. Mas, e ele indicou uma pessoa, inclusive, o Gonê, que é uma pessoa conservadora, tudo, né? Então, é um pouco fora da linha daquilo que se esperaria do próprio indicação do PT. Mas o que que o Lula deve ter falado para o Gonê a portas fechadas? Não me cometa os crimes da Lava Jato. Eu fiquei preso, o Lula, né? Ele deve ter falado para o Gonê: eu fiquei preso 580 dias e depois anularam a minha sentença porque tinha vício. O juiz, né, no caso o Moro, Sérgio Moro, depois Eu, ministro do doutor Paulo, Bolsonaro, só depois queria lhe senador, pedir uma né, coisa. O ele na Ministério verdade Público é se uma colocou, instituição tão grande ah, que nenhum ele se procurador tem colocou, um. eu acho que está vazando o áudio aí, gente. Peraí. Ele se colocou de uma forma. O Lula, o Moro se colocou de uma forma que não condiz com o trabalho de um juiz, com a imparcialidade do juiz, até que foi declarado parcial pelo STF. Então, e o Janot, né, ele teve uma grande responsabilidade em todo o processo da Lava Jato, né? O Lula critica muito, não só ele, mas o próprio Ministério Público Federal, a Força Tarefa, Dallagnol, todo mundo, a forma como se deu. Vamos lembrar que depois da Vaza Jato, o vazamento das conversas entre membros da Lava Jato e com o juiz Sérgio Moro mostrou que havia combinação, né, combinação para o que os dois iam fazer, combinavam, ou seja, a acusação e o juiz combinavam entre si o que fazer, que é proibido, né? Então houve isso e acabou, na verdade, depois a Lava Jato caindo em descrédito, né? Exatamente porque utilizou métodos fora da lei para, segundo eles, caçar fora da lei. Então, o que o Lula fala? O Lula fala: não me repito o que a Lava Jato fez, né? E aí o Lula joga junto, Diego, a imprensa. Porque a imprensa, e verdade seja dita, eu acho que autocrítica, a imprensa precisa fazer autocrítica, muita gente na imprensa precisa fazer autocrítica, exatamente porque no todo o processo ao longo da Lava Jato, muita gente pegava o conteúdo que era da Força Tarefa, que era divulgado da Força Tarefa, que depois se descobria que tinha era mancomunado do juiz com o procurador, e divulgava as coisas. Sem questionamento, sem checagem, sem buscar informação. Havia, pelo contrário, uma guerra, uma batalha para quem era mais próximo da força-tarefa, quem tinha mais fonte na força-tarefa, quem conseguia dar antes que alguém ia ser preso, que alguém ia passar por uma visita do japonês da Federal de manhã. E ninguém, tipo, quer dizer, ninguém não, teve gente, é claro, que checava informação, procurava informação, ia ver se aquilo procedia ou não. Mas sobre a justificativa de que, se a força-tarefa está dando, então é notícia, o pessoal deu muita coisa que depois se descobriu que era falho e que acabou viciando a investigação. Inclusive, vai dizer que toda a Lava Jato é ruim? Não, teve coisa importante da Lava Jato com relação ao combate à corrupção. Só que tudo caiu em descrédito exatamente por conta dos crimes cometidos. Então, o Lula coloca isso. Nesse momento, ele critica a imprensa também, porque simplesmente uma parte da imprensa abraçou aquilo como fosse verdade, uma outra parte foi, inclusive, vamos dizer, foi parceira nesse processo inteiro, ajudando a Lava Jato a alcançar o seu objetivo,
não sei por quê, talvez por fama, talvez por cliques, talvez por concordar ideologicamente, isso ainda vai ter que ter muita tese de doutorado para discutir tudo isso, né? Mas o fato é que houve isso e a classe política acabou, a Lava Jato conseguiu criminalizar a classe política, né? E aí ser político parecia que era pior do que ter uma pior doença infecciosa possível. Quando ser político é importantíssimo, é que infelizmente a gente tem muita gente na política que é canalha, que é bandida, mas ser político é fundamental para que a sociedade possa atingir e resolver seus problemas. Então, o que acontece? Houve uma criminalização da política. Então, nesse recado do Lula, também tem um recado contra a criminalização da política. É por isso que, quando o Lula falou, todos os políticos fizeram o quê? Levantaram e bateram palmas. Houve bolsonarista levantando e batendo palma, houve petista, houve centrão, houve todo mundo. Porque exatamente é uma coisa que atinge esse pessoal. Atinge os honestos e atinge o pessoal que faz maracutaia, que está feliz de, oh, que bom, que agora não vai ter aquela doideira de o Lula não tá botando alguém que vai ficar na doideira para tentar criminalizar a política, que vai correr atrás do Lula, tá dando um toque do tipo, ó, não é para tome cuidado com o que você vai fazer, por favor, não atropele a democracia. O que é o básico? O que é o básico? Eu não acho que o discurso do Lula foi over, eu acho que foi um discurso importante assim. Ele poderia não ter feito o hashtag Fica a Dica, poderia ter ido direto, poderia ter falado Lava Jato, né? E poderia ter citado o Aras do tipo. Ele falou: olha, não tenha problema com relação a processar o presidente da República, coisa que o Jair Bolsonaro botou o Aras para que isso não acontecesse. O Aras foi fiel escudeiro de Jair Bolsonaro e, mesmo diante de crimes tremendos, como 700 mil mortos na pandemia, Aras limpou a barra de Jair, impedindo que fizesse uma denúncia criminal contra ele no STF. E a gente está vendo aí os figurões da Lava Jato que foram de vez para a política, né? Quer dizer, foram eleitos, Deltan cassado e Moro muito próximo da cassação também, né, o Sakamoto. Quer dizer, o destino foi implacável. É claro que eles também colecionam inimigos, como você bem destacou aí, de todos os lados, pela forma como foi conduzida a Operação Lava Jato. Eu nem diria que eles colecionam, eles plantaram inimigos, né? Eles plantaram através dos crimes cometidos pela Lava Jato e agora estão colhendo inimizades, né? Estão colhendo os problemas que eles mesmos plantaram. Deltan Dallagnol teve a candidatura impugnada, né? Deixou de ser deputado federal, né? E Sérgio Moro, muito provavelmente, vai ter sua candidatura cassada. Especialistas já dizem, já colocam que, mesmo que ele seja absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele vai ser cassado no TSE, porque há jurisprudência, né? Luiz Anselmo, Carlos Fávaro, tudo isso, né? Essa troca, há uma jurisprudência. E vamos lembrar, para quem não esquecer, para quem esqueceu, o ex-juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro da Justiça e Segurança Pública, daí saiu brigado com o Bolsonaro, porque Bolsonaro queria indicar um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro que fosse amigo dele para proteger amigos, familiares, colegas e tudo isso mais. O Moro foi contra, corretamente contra, né? Porque isso diminuía o poder do Moro, né? E aí o Moro saiu atirando, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro chamou o Moro de idiota, de palhaço. O Moro falou que o Bolsonaro estava querendo manipular a Polícia Federal. Aí chegou o quê? Chegou as eleições. Nas eleições, o Moro e o Bolsonaro fizeram as pazes, né, o que diz muito sobre ambos. Fizeram as pazes e o bolsonarismo, parte do bolsonarismo votou no Moro para senador e o Moro virou assessor para assuntos aleatórios do Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. Aparecia com o Bolsonaro, inclusive, nos debates, né, para tentar puxar o voto do lavajatismo para o Bolsonaro. O que acontece é que, ao longo o Moro começou uma campanha, primeiro, buscando a presidência da República. Não conseguiu, foi tentar ser senador. Só que aí ele não considerou os gastos de campanha dele quando estava tentando ser presidente no cálculo para o Senado. E aí, tanto o PL de Bolsonaro quanto o PT de Lula estão pedindo a cassação do Moro exatamente porque ele teria extrapolado os seus gastos de campanha, entre outros problemas, né? Moro diz que é inocente, que uma coisa é campanha para presidente, a outra é para senador, mas deve ser cassado. E o interessante, Diego, é que no final das contas, o que o Moro está sendo cassado? Deve ser cassado. Deve ser cassado por problemas nas contas eleitorais, né? Dinheiro não declarado nas contas eleitorais,
que é exatamente aquilo que ele chunchava a classe política quando era juiz da Lava Jato. O mundo não gira, o mundo capota.